neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. Pense no amor e na graça, como se eles fossem irmãos gêmeos. Você não pode ter graça sem ter o amor. Eles são irmãos gêmeos. Bom, nós não vamos tecer comentários sobre o amor, mas apenas para distinguirmos que classe de amor é este, que é irmão gêmeo da graça.
Devemos lembrar os nossos ouvintes que não se trata do amor fílio, mas sim do amor ágape, que é o amor imparcial, o amor de Deus. Muito bem. Então continuemos pensando nesta irmã gêmea do amor, que é a graça. Nós já aprendemos que somente um ser soberano pode ter graça. É quando você manda em alguém e pode até acabar com aquele alguém e destruir aquela pessoa por ela não ter lhe atendido conforme deveria lhe atender, mas que se arrepende. Então você tem graça para com ela, você tem poder para prendê-la, para encerrá-la na prisão, para decretar pena de morte para ela, e não faz. Não é quando a pessoa não tem poder para fazer nada com aquela outra pessoa que ela pode ter graça para com ela. Mas é quando ela pode reter o perdão e oferece aquele perdão, então isto é graça. É quando a outra não merece, então é que você manifesta graça para com ela. Antes que você possa ter graça, você tem que ter amor. E como você já está sabendo, nós estamos sabendo, este amor é o amor ágape. É o amor que não é entendido pelo mundo, por aqueles que amam o mundo, por isso o amor do Pai não está neles. Então, antes que você realmente possa mostrar um favor a alguém, você o ama. Você ama aquela pessoa, esteja ela certa ou errada. Você a ama. Você que é mãe, você que é um pai de família, está entendendo isso. Você ama seu filho, embora certo ou errado. Você ama sua filha, embora certa ou errada. Você ama seu esposo, embora ele seja certo ou errado. Você ama sua esposa pela mesma forma. Você tem que amá-lo de qualquer maneira, ou então você não pode aplicar graça. Então a graça e o amor são a mesma coisa. Eles são simplesmente irmãos gêmeos. Isto é tudo: amor e graça. Não podemos ver um sem o outro. Você não pode dizer que tem amor sem que tenha graça para com os errados ou para com os certos. Não podemos ver um sem o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele derramou sua graça e a trouxe a nossos corações através do Espírito Santo. Então é nesse sentido que Deus nos deu gratuitamente, se referindo a todo o mundo. Agora, a pessoa vai escolher aceitar ou não esta graça, aceitar ou não este perdão. A pessoa por si mesma ultrapassa a linha divisória entre a graça e o juízo. Deus nunca lança a pessoa. É a própria pessoa que por si mesmo, através da incredulidade e do abuso da graça, abusando do amor de Deus, da paciência de Deus, salta a linha divisória para o juízo. Isto porque, ouvintes, Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 2, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo abusa da graça de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
Então somente aqueles que têm o Espírito que provém de Deus sabem dar valor na graça. Dizem agradecidos a ela e conhecem aquilo que é dado gratuitamente por Deus. Os homens sempre pisaram na mensagem do dia, sempre rejeitaram a mensagem do dia, rejeitando assim a graça de Deus, porque ela é oferecida de uma maneira simples, humilde. Ela é oferecida gratuitamente. Não há, de maneira alguma, um outro modo para que o homem possa reconhecer de fato que é graça, a não ser pelo Espírito Santo. Não há nenhum meio. Porque dizem aquilo que é oferecido de graça não tem valor. Isto é certo até certo ponto. Você vê por que a mulher tem perdido tanto o seu valor? Porque ela tem se tornado tão barata, tão exposta. Ela está gratuitamente oferecida aos homens, de um modo geral. Mas aquele homem que tem o Espírito de Deus, não vai disso, não abusa disso, não incorre no grande erro de abusar dessa franquia, aproveitar dela. Assim também é no lado espiritual. Não é porque a graça tem sido oferecida gratuitamente por Deus a todos, a criminosos, a ladrões, a adúlteros, a viciados, a todo mundo nesta hora, dentro das penitenciárias, dentro dos prostíbulos, em todos os lugares da terra. A graça, como o sol, brilha, se oferece. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Ele passava entre eles, ele se oferecia, e no grande dia da festa ele se pôs de pé, e exclamou: quem tem sede, vem a mim, beba. Se ofereceu de graça. Mas nós vamos ver aqui, lá, como aquele ladrão quando estava morrendo, ele pôde reconhecer aquilo que estava sendo rejeitado pelo mundo, aquilo que estava sendo rejeitado pelos religiosos. Você também tem reconhecido no seu coração o valor da mensagem, que é a expressão da graça de Deus. Não é de se admirar que isto haja inspirado os poetas quando eles viram isto lá no Calvário, pelas Escrituras Sagradas, durante as eras, como isso tem operado de uma forma eficaz, voluntária da parte de Deus, porém eficaz, penetrante nos corações de homens e mulheres que entregaram suas próprias vidas por terem reconhecido o que foi dado gratuitamente por Deus pelo Espírito Santo. Diz o poeta: aquele ladrão que morria regozijava em ver aquela fonte em seu dia, para que eu, embora vil como ele, pudesse lavar todos os meus pecados. Todas as vezes que pela fé vi aquele riacho, tuas grandes feridas forneceram o amor remidor que tem sido meu tema e será até eu morrer. Então, em uma esplêndida doce canção, cantarei que teu poder salva, que teu poder redime, que teu poder cura, que teu poder transforma. Quando este pobre balbuciar de uma língua gaga fizer silêncio na sepultura, graça, sublime graça, aleluia, escreveu o poeta. Oh, amor de Deus,
quão rico e puro tu és, quão insondável e forte, e assim será para a eternidade os hinos de anjos e santos. Se enchêssemos de tinta o oceano, e se os céus fossem feitos de pergaminho, e se cada haste na terra fosse pena, e se todo homem fosse escrivão, para escrever o amor de Deus em cima, faria com que o oceano se secasse, ou poderia o pergaminho conter tudo, embora estendido de céu a céu? Isso é que é graça, a graça de Deus. A graça de Deus é como esse crepúsculo tão lindo da tarde, oferecido de graça. Se aquilo fosse um espetáculo privado, fabricado artificialmente por homens, os homens pagariam caríssimos ingressos para verem o crepúsculo, um céu rubro de uma tarde límpida. Sim, os homens pagariam caríssimo para ver aquilo, mas Deus oferece de graça no céu aquele crepúsculo tão lindo sobre os mares, sobre as serras, sobre as montanhas, e quem tem tempo para parar e ver? É oferecido de graça. Quem pode parar e gritar com sua alma? O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nesta hora todo mundo é poeta. A simples lavadeira é uma poetisa. O simples carroceiro se torna um homem de profunda expressão de alma. Ao ver e contemplar as maravilhas de Deus, e muito mais quando isso é refletido em seu caráter, em sua alma, em seu coração, pelo Espírito Santo, trazendo à sua vida o poder remidor, o cenário da cruz e o poder da ressurreição. Quantos podem olhar para isso pelo Espírito de Deus, como aquele ladrão moribundo olhou, vendo ali naqueles ossos que podiam ser contados, vendo ali naquele corpo acabado e destruído, derrotado à vista dos homens, um rei. Oh, que cenário! Que olhar diferente! Que coisa diferente das demais! Que acontecimento estranho e sobrenatural! Ver um homem acabado e derrotado, um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é isso? O Espírito de Deus pode vir a um moribundo ladrão, salteador? Sim, se ele pode vir àquele, pode vir a mim, pode vir a você. Expressando o quê? A graça. Não um evangelho morno, de casca podre, que não pode dar vida, que não pode levantar, que não pode sacudir as penas, as penujas desse ninho mundano, desses credos e dogmas criados pelos homens. Mas aqui está a hora em que a graça sacode esses ninhos criados pelos homens, e como a águia mãe ela grita: saiam, filhos, venham para as alturas, ganhem as alturas desse instante, sacudam suas penas, suas penujas adquiridas desses ninhos. Isso foi muito bom, isso vos aqueceu, mas é hora de altura. Deus trouxe a graça às nossas vidas por seu amor por nós. Aqui há algo mais que graça não pode fazer. A graça não pode ser comprada. A graça não pode ser vendida. A graça não é em troca de ofertas. A graça não vem através de água do Jordão ou de água do poço de Jacó. Não, a graça é mais do que a água do poço de Jacó. A água do poço de Jacó era buscada pela samaritana todos os dias. Ela continuava vivendo com seu quinto ou sexto marido. Mas o dia que a graça chegou ali, como água da vida, então tudo foi diferente. Não me importa se eu entro no túmulo de Jesus. E se eu posso orar ali dentro e vê-lo aberto, não importa se eu posso tomar banho no Rio Jordão, como a Amã tomou.
Isso não importa se eu posso ter uma garrafa d'água daqui ou dali, benzido ou abençoada pela oração, mesmo em nome de Jesus Cristo. Isso não é nada, isso não vale nada. Para quem conhece o que é a graça, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a graça é aquilo que vem a nós da parte de Deus, pela sua palavra, pelo que está escrito. Oh, esta hora, o seu coração salta por compreender o que é graça, e o Espírito de Deus testifica dentro dele. Salta, filha, salta as muralhas do credo, venham para o batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, revista-se do poder da graça, que não é comprada, que não é sob penitência. Não foi assim que aconteceu com Martinho Lutero, quando sangrava seus joelhos naquelas escadarias do paganismo chamado cristão? O Espírito de Deus veio ao seu coração e disse: isso é de graça. Isso não vem das obras, isso não vem de penitências, isso não vem de indulgências, isso não vem do que eu possa ser de bom ou de mal. Não vem do meu ouro, não vem da minha prata, não tem ouro nem prata. E assim Martinho Lutero sacudiu sua batina e gritou: é de graça, não é dessa maneira. A graça não pode ser vendida, a cura não pode ser vendida, a salvação não pode ser vendida. Nada disso pode ter um homem como o elo absoluto. Não. Acabaram-se. Isso acabou. Isso já se foi. Nada, não há nenhum homem como um elo absoluto. Você individualmente é o elo da corrente de Deus. A corrente de Deus não é uma corrente formada por uma força psíquica para sugestionar uma cura. Não, é você que é um elo dessa corrente de Deus. É você, não é nenhum homem posto ali. Como cada elo da corrente deve ser da mesma consistência e ter a mesma força, porque caso contrário aquilo vai romper, vai arrebentar, justamente no lado do elo mais fraco. Mas a Igreja de Jesus é composta de elos iguais, é pela unidade do Espírito, forjado na mesma fornalha da cristã, e que vive sob o mesmo poder soberano de Deus, que expressa a graça que não é pinchada, a graça que não é sob nenhum sacrifício humano, mas sim pelo amor de Deus. Receba agora a sua cura de graça pela palavra do Senhor. Receba agora a sua salvação, sua emancipação espiritual. Receba agora seu alívio, sua libertação de espírito pelo poder da graça soberana, do Deus soberano, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual manifestou-se naquele corpo. Graça sobre você, em sua vida, para que assim você possa irradiar a atmosfera da graça na sua casa. Onde quer que você andar, você é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, andando em dois pés. Desse batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais vasto que os carcéis.
me salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fossem papel e as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante desse eterno amor. O amor de Deus tão rico e puro ao homem me salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Oh, amor divino e puro, insondável e eficaz, vem do coração de Cristo e minha alma satisfaz. Estas portas tão preciosas, sempre a mim ele abrirá. Pois minha alma redimida, por seu sangue sempre está. Oh, amor divino e puro, meus pecados perdoou, cantarei eternamente que minha alma resgatou. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Ao findar desta jornada, quando aos céus de luz chegar, que minha alma agradecida possa teu amor